humanos, já alguma vez parámos para pensar nisto? Como é que as palavras que usamos todos os dias realmente significam alguma coisa? Parece uma pergunta simples, não é? Mas acreditem, esta questão tem mantido os filósofos ocupados há mais de 2500 anos. É uma história incrível e é essa jornada que vamos fazer hoje. Bem, tudo começa com um verdadeiro quebra-cabeças. Lá na Grécia Antiga, com o filósofo Parménides. Ele pôs a questão da seguinte forma: se dissermos uma frase que é falsa, como por exemplo, os leões voam, essa frase não corresponde a nada que exista no mundo real. E, no entanto, todos nós percebemos o que ela quer dizer. Então, como é que algo que é falso pode ainda assim ter significado? Esta pergunta, aparentemente simples, deu pontapé de saída para uma busca que atravessou milénios. A nossa primeira paragem é mesmo a Grécia Antiga. E aqui o debate era fundamentalmente este. As palavras são uma espécie de espelho que reflete a realidade tal como ela é, ou são mais como ferramentas que nós humanos inventamos para nos organizarmos e comunicarmos? De um lado, tínhamos Platão. Para ele, a palavra cavalo funciona porque existe uma ideia perfeita, uma forma de cavalo no mundo ideal. E a nossa palavra aponta para lá. Há uma ligação correta, natural. Do outro lado, os sofistas diziam não, cavalo é só um som, uma etiqueta. Só tem significado porque todos nós, em sociedade, concordamos em chamar aquele animal cavalo. É pura convenção. Depois veio o aluno mais famoso de Platão, Aristóteles, que, digamos, trouxe a questão de volta à Terra. Ele disse: esqueçam esse mundo ideal das formas. Vamos olhar para os cavalos que estão mesmo aqui, à nossa frente. Para Aristóteles, o significado de cavalo vem daquilo que todos os cavalos reais, de carne e osso, têm em comum. É uma mordaça muito mais prática. E Aristóteles foi mais longe. Ele criou um modelo que foi absolutamente revolucionário. É como uma corrente. Primeiro, as palavras que escrevemos são só símbolos para as palavras que falamos. Segundo, essas palavras faladas são sinais das ideias que temos na nossa cabeça. E terceiro, essas ideias na nossa mente são representações das coisas lá fora, no mundo. De repente, a mente humana torna-se a peça central, a grande ponte que liga a nossa linguagem à realidade. Agora vamos dar um salto enorme no tempo. Avançamos uns bons séculos e aterramos no século XVII. E aquela ideia de Aristóteles, da mente como a grande intermediária, bem, ela não só sobreviveu, como se tornou a teoria dominante. Passou a ser a forma como quase toda a gente pensava sobre a linguagem. O grande nome aqui é, sem dúvida, John Locke. Para ele, o assunto era muito sério. Ele defendia que, se usarmos palavras sem ter uma ideia clara e distinta na nossa mente à qual elas correspondam, estamos só a fazer barulho, sons vazios. Portanto, para Locke, a chave para o significado era a clareza mental. Cada palavra tinha de ter uma ideia correspondente. Mas, e há sempre um mas em filosofia, não é? Este modelo tão arrumadinho começou a mostrar algumas falhas. Pensadores como George Berkeley começaram a dizer: esperem lá, a linguagem não serve só para etiquetar ideias. Nós usamos palavras para fazer coisas, para dar ordens, para inspirar alguém, para criar regras, para despertar emoções. Em suma, a linguagem é uma ferramenta de ação. E depois veio Kant. E com Kant veio um autêntico terremoto filosófico. Ele mudou completamente as regras do jogo. A sua ideia era que a nossa mente não é só um receptor passivo de ideias do mundo. Não. A nossa mente é ativa. É ela que organiza tudo o que recebemos, usando as suas próprias estruturas, os seus juízos. Ou seja, o significado não é algo que a gente encontra lá fora. É algo que a nossa mente constrói. Isto foi uma mudança radical. Ok, agora preparem-se, porque a história vai dar uma volta de 180 graus. Estamos a chegar ao final do século XIX e a filosofia da linguagem está na iminência de ser virada do avesso. O foco vai sair da mente e ser colocado num sítio completamente diferente. Entra em cena Gottlob Frege, com uma ideia que, na altura, foi verdadeiramente radical. Ele disse: vamos esquecer essa confusão toda das ideias na cabeça das pessoas, essa psicologia. Para ele, o significado de uma frase como "a neve é branca" não tem nada a ver com a ideia de neve ou de branco que eu tenho na mente. O significado é simplesmente o conjunto de condições no mundo que fazem com que essa frase seja verdadeira. Neste caso, é o simples facto de a neve ser branca. Esta mudança foi monumental. O significado deixou de ser uma coisa privada, subjetiva, escondida dentro da cabeça de cada um, para passar a ser algo objetivo, público, que se pode analisar com as ferramentas frias e precisas da lógica. A mente foi substituída pela lógica como intermediário. Uma autêntica revolução. E esta ideia, esta única ideia de ligar a linguagem diretamente à verdade e não à mente, tornou-se a grande força por trás de quase toda a filosofia analítica do século XX. Foi um motor que impulsionou décadas de pensamento. Mas, como sabemos, a história do pensamento é como um pêndulo. Depois de décadas focado na lógica pura e dura, o pêndulo começou a oscilar de volta. De volta para o mundo real, para a forma, digamos, mais caótica e complexa como nós, seres humanos, usamos a linguagem no nosso dia-a-dia. Numa primeira fase, houve quem levasse a ideia de Frege até ao limite. O jovem Wittgenstein, por exemplo, sonhava com uma linguagem logicamente perfeita. Uma espécie de espelho cristalino, onde a estrutura de cada frase seria um reflexo exato da estrutura de um facto no mundo. Uma correspondência um para um, perfeita e sem ambiguidades. Mas o mais incrível é que foi o próprio Wittgenstein que mais tarde deitou essa sua ideia por terra. Ele teve uma viragem completa e disse: não, o significado não é uma imagem, não é um espelho, o significado é o uso. Ele passou a ver as palavras como ferramentas em diferentes jogos de linguagem. O que uma palavra significa depende do jogo que estamos a jogar. Dar uma ordem é um jogo, contar uma anedota é outro, descrever algo é ainda outro. As regras mudam e o significado também.
E isto liga-se a outra peça final e crucial do puzzle, vinda de pensadores como Ferdinand de Saussure. A ideia é que o significado de uma palavra não vem tanto da sua ligação a uma coisa específica no mundo, mas sim das diferenças entre essa palavra e todas as outras no sistema. Por exemplo, a palavra cão tem o significado que tem, porque não é gato, não é peixe, não é cadeira, o significado nasce da relação e do contraste dentro da própria linguagem. E assim, depois desta viagem de 2500 anos, voltamos à questão fundamental, mas com uma visão muito mais rica. A questão continua em aberto. Será a linguagem um espelho que se limita a refletir a realidade? Ou será que é mais como uma caixa de ferramentas com a qual nós próprios construímos o mundo em que vivemos? A busca, como vimos, está longe de terminar. E talvez, só talvez, pensar nisso mude para sempre a forma como olhamos para cada palavra que dizemos.